Hoje eu vou te contar que Deus escuta o teu choro mesmo no silêncio. Eu me chamo Caroline Nunes e faço parte do Família Real. Eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativar o sininho e fazer parte dessa linda família que vem crescendo, tudo com o propósito de honra e glória a Deus. Então, se tu te identifica com esse propósito, a gente te convida a fazer parte dessa família também, onde a gente não fala só sobre fé, mas a gente fala sobre finanças e sobre relacionamentos em família. Hoje eu vou trazer para vocês alguns insights de algumas reflexões, de algumas leituras da Bíblia. Eu vou falar um pouquinho a respeito da reflexão de Lucas 7:11 e de 1 Samuel 1:12. O que eu pude perceber ao ler esses dois versículos? Eu vou trazer essas reflexões baseadas numa história pessoal. Eu sou mãe de um menino, hoje ele tem 9 anos, é o Davi. Para quem acompanha aqui o canal, vocês já devem ter visto alguns vídeos do Davi, onde ele traz algum conselho de forma bíblica para vocês. Quando eu estava grávida do Davi, o Davi nasceu de forma prematura, ele precisou nascer porque eu tive uma doença muito grave gestacional chamada síndrome HELP, então o Davi precisou nascer. Quando o Davi nasceu, ele foi diagnosticado com uma má formação fetal, que se chama atresia de esôfago, ou seja, o esôfago do Davi, aquele tubinho que tem entre a boca e o estômago, ele não conectava no estômago, ele conectava no pulmão. Ou seja, ele precisou fazer uma cirurgia com algumas horas de vida para corrigir essa malformação. Mas o ponto que eu quero chegar aqui para vocês no vídeo de hoje é que quando o meu marido me trouxe a notícia do diagnóstico do Davi, eu já estava numa situação já estava convalescendo, porque a gente logo que pare, a gente não fica nas melhores situações do mundo. Quando ele chegou com essa notícia, e eu vou fazer uma revelação aqui para vocês que eu nunca contei nem pro meu marido, mas eu vou contar publicamente agora. Eu perguntei pro meu marido o que a gente poderia fazer. E o meu marido respondeu para mim: a única coisa que a gente pode fazer é orar. E eu tentei orar, mas a minha oração não vinha, porque a minha dor naquele momento, ela era tão grande, ela era tão angustiante, ela era uma dor tão dilacerante, porque o meu medo de perder o meu filho ali, ele era tão grande, ele era tão gigante, que eu só conseguia pensar em coisas ruins. Eu não conseguia orar, eu não tinha força para orar, eu não tinha palavras que eu achasse que pudessem atingir o coração de Deus. Eu estava fraca na minha fé. Nem sei te dizer se eu estava fraca na minha fé. O que eu posso te dizer é que eu só conseguia lamentar, eu só conseguia murmurar, e a minha oração, ela não vinha. Por mais que eu quisesse ter um momento de oração, porque eu sabia que a única coisa que eu podia fazer era orar, porque quando a gente ora, Deus escuta as nossas orações, Ele ouve o que a gente pede, e mesmo sabendo que através das minhas orações a vontade de Deus poderia não ser a minha vontade, a oração não saiu. Eu não conseguia orar, eu só conseguia murmurar, e não murmurar num mau sentido. Eu confiava em Deus, eu sabia que o que ia acontecer ia ser o melhor para mim, mas a minha oração não vinha. Então naquele momento eu só me derramava em lágrimas, eu me derramava em lamentações, não saíam nem gritos dos meus lábios. E aí quando a gente lê Lucas 7:12, diz assim, Jesus estava passando por uma cidade chamada Naim, e lá tinha uma viúva que tinha acabado de perder o seu filho único. Então diz assim, quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era o filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. E aí quando a gente lê esse versículo, a gente percebe que Jesus se posiciona.
Eu sou médica dermatologista e dentro da medicina a gente tem como uma conduta de ética não operar parentes, por exemplo. Se eu fosse cardiologista, fosse uma cirurgiã cardíaca, eu não poderia operar o meu pai ou operar a minha mãe. Por quê? Porque aquilo ali envolveria sentimento. E o sentimento acaba tornando o nosso ato parcial, porque o emocional vai tomar conta daquela situação. Mas quando a gente lê esse versículo, a gente vê que Jesus, ele se posiciona. Jesus, ele não é imparcial, Jesus é parcial, ele toma posição. Tanto que diz aqui, ó, não chore. A gente vê que Jesus, ele tem um sentimento e ele se compadece com o sentimento daquela mãe que está aos prantos chorando pelo único filho que se foi. Imagina uma mulher que vulnerável, ela não devia estar naquela situação onde ela já não tinha marido e agora ela perdeu o seu único filho, numa sociedade que culturalmente era uma sociedade completamente voltada às necessidades do homem. A mulher, ela era meio que um fantasma naquela sociedade da época. Então a gente vê que Jesus, ele é capaz de se compadecer apenas das lágrimas. Aquela mulher, ela não saiu aos prantos gritando, mas Jesus, no silêncio do choro dela, Jesus se compadece com a sua dor e vai lá e ressuscita o filho dela. Jesus, tocando no caixão, manda que o morto se levantasse. E também quando a gente lê aqui em João 11:33, diz assim, ó, Jesus, onde está falando da morte de Lázaro. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido, aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então eu sei que mesmo nas minhas lamentações, mesmo nos meus murmuros que eu estava sentindo logo depois que o Davi nasceu, eu sei que Deus estava presente ali comigo, porque Deus ouve as nossas orações, principalmente a oração de uma mãe em aflição, que era a situação que eu estava ali. Eu sei que a minha vontade era de orar a Deus, me colocar de joelho, porque é nessas situações em que a gente mais se volta para Deus, é nas situações que a gente tem de dificuldade, mas eu não consegui fazer aquilo naquele momento. E uma outra passagem que eu acho muito interessante é a que está em 1 Samuel 1:12, que diz assim: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estivesse bêbada. Mesmo que não saísse nenhuma oração dos meus lábios, mesmo que eu não abrisse a minha boca para falar para Deus o que eu queria, o que eu precisava, o que eu estava sentindo, Deus conhecia o sentimento do meu coração. E Deus ouviu a minha prece, mesmo que a minha prece ela se manifestasse em silêncio. A minha prece, ela não veio dos meus lábios, ela não veio do meu pensamento. A minha prece naquele momento, ela veio do meu coração. O que eu quero dizer para vocês, mães que estão aflitas e precisam que Deus intervenha na vida de vocês devido a alguma causa para os filhos de vocês, seja por saúde, seja porque o filho de vocês podem estar desviados, tanto desviados do caminho da fé quanto desviados no mundo. Orem a Deus pela vida do filho de vocês. Mães de joelhos, filhos de pé. E mesmo que tu não te coloque de joelhos, Deus conhece a verdade do teu coração. Ele conhece as tuas aflições. Ele conhece o pedido que tu precisa fazer para Ele. Mesmo que tu não abra tua boca. Mesmo que apenas o movimento dos teus lábios revelem aquilo que Deus precisa saber. Ore, peça a Deus com o coração, com o lábio e com o teu pensamento, porque Deus vai te ouvir. Desejo para vocês
um excelente final de noite, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a vida do teu filho. Coloque aqui nos comentários se tu deseja uma oração pelo teu filho, pode colocar o nome do filho ou simplesmente, se não quiser expor, coloque desejo uma oração pelo meu filho, que nós como família real vamos orar pela tua família. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.